Debate. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate, gente. Última rodada do estadual, em 7 jogos até aqui. Hoje é a 8ª rodada. Vamos fazer um balanço do que rolou até agora. Ô Figueiredo, quais as principais decepções até aqui desse Campeonato Mineiro? Ô Cirilo, eu acho que o Atlético é uma decepção, porque eu esperava que o Galo tivesse brigando pela melhor campanha, pelo menos, que tivesse apresentado um futebol melhor, um desempenho melhor, porque já tinha uma base montada, o treinador é o mesmo do ano passado, tem o elenco mais forte. Então, acho que o Galo é uma decepção. Não trato como uma decepção, por exemplo, o Atlético não está entrando nessas semifinais, porque isso é devido a uma grande campanha do Tombense. O Atlético fez um campeonato regular. Esperava um pouquinho mais, então não coloco como uma decepção. Decepção, para mim, nos times, é o Atlético perto da expectativa que ele tinha. O resto, Cirilo, sempre começa um campeonato mineiro, você tem Berlândia, Democrata, Itabirito, o próprio Vila. A turma ali vai se moldando durante o campeonato, né? E não posso dizer que o Democrata, que é quem tem a menor pontuação, seja uma decepção, porque tem trabalhado com muita dificuldade lá para montar o time. Então, acho que a decepção nessa primeira fase, para mim, foi o Atlético. Ô Edu, por outro lado, quais os fatos você elegeria como positivos após quase que 100% da primeira fase, Edu? Cirilo, do interior o Tombense, né? Léo citou aí o Atlético, eu concordo com o Léo. O fato do Atlético ter perdido a vaga para o Tombense diz mais sobre o Tombense do que sobre o Atlético. Era uma disputa entre os dois mesmo, desde o início que a gente falava nesses dois times, e deu Tombense. Agora, entre os nossos aqui da capital, positivamente o encaixe do Cruzeiro, né? Sempre a gente tem que destacar, apesar da eliminação na Copa do Brasil, estamos falando de Campeonato Mineiro. E o Larcamão conseguiu dar um encaixe muito rápido a esse time, a turma assimilou bem rápido a ideia de jogo do técnico e é uma surpresa positiva. E o América também, né? O América teve um tropeço nessa primeira fase que custou e pode ter custado a primeira colocação, que foi aquele jogo contra o Vila. Um tropeço que não foi uma derrota. O próprio jogo contra o Itabirito também, apesar do Itabirito ser o mandante, mas foi no Independência, então são dois tropeços que causam ou que podem causar a perda do América da primeira colocação geral. Mas é um trabalho muito bem feito também. Primeiro de recuperação psicológica, né? A parte mental dos atletas, um time que acabou de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, já ter assimilado o golpe e ter começado bem o estadual, não perdeu nenhum dos dois clássicos, foi melhor que o Cruzeiro e que o Atlético nos dois clássicos. Então precisamos destacar também o bom trabalho do América, do Cauã, apesar da eliminação na Copa do Brasil, lembrando que a gente está falando de Campeonato Mineiro. Acontece, né? Acontece. Vocês falaram na terça-feira. O Cauã é nota 9 até aqui, mas ele joga amanhã na Copa do Brasil. E vimos o que aconteceu. Bela queda na nota, hein? A nota de 9 foi por quê? 6? 6. Mesmo critério do Larcamão, né? 6. Tá bom, acontece. Queria que falar de destaques individuais também, turma. O que vocês elegeriam como destaques individuais até aqui nessa disputa do estadual? Quem te chamou mais atenção até aqui, Edu Panzi? Dá para destacar os garotos do América, né? Renato Marques, o próprio Varanda. O que não é garoto, o Juninho, que faz uma primeira fase. Parece, né? O Juninho é um negócio fora de sério. O Dalberson, uma surpresa positiva. Faz um campeonato estadual muito bom até aqui, apesar da falha no clássico, mas era o melhor jogador até então. Se bobear, mesmo com a falha, seguiu sendo o melhor jogador no clássico. A América Atlético foi muito bem no clássico contra o Cruzeiro também, no Mineirão. Pelo lado do Cruzeiro, o Dineno, né, fazendo os gols, fazendo o que se espera dele como um centroavante. Então, para mim, são os destaques individuais do Campeonato Mineiro até aqui. No Atlético não dá pra gente destacar muitas peças. Talvez o Alisson, né? Pouca oportunidade, mas sempre que esteve em campo, entregou, para mim, os destaques individuais do campeonato. Você elegeria destaques individuais nesse estadual, Léo Figueiredo? Sim, Cirilo. Eu acho que assim, se a gente tivesse que votar aqui, quem é o craque do Campeonato Mineiro? O craque do Campeonato Mineiro é o Hulk. Por mais que ele não esteja jogando tudo, o Atlético não esteja, mas para mim não tem nenhum jogador melhor que o Hulk, né, no futebol mineiro. Mas nessa primeira fase, eu tinha pensado aqui no Dalberson. Acho que foi um grande destaque no time do América. O Mastriani não vale, né? O Mastriani ainda é o artilheiro. O homem fez 6 gols em 2 jogos, né? Impressionante. Mas o Dalberson deu uma segurança ali pro gol do América. E olha que há poucos tempos, há poucas semanas, ele já estava aqui e o Fabrício Calazan já trazia notícia de que o Salum tinha admitido que estava buscando um goleiro, aí deu errado de trazer o Ivan. Foi pro Inter, machucou. Se machucou, e o Dalberson chegou aí e tomou conta, e tá pegando muito no gol do América, apesar da bobeada lá no lance contra o Atlético, mas está fazendo um Campeonato Mineiro muito bom. Acho que o William é um grande destaque no Cruzeiro esse início de ano.
Boa lembrança, hein? O William... Bem lembrado. Se eu não estiver enganado, o William já ganhou 2 ou 3 vezes melhor em campo. E, cara, para um lateral, isso não é muito comum, né? Nós que já temos alguma vivência aqui em melhores em campo, a gente sabe que sempre fica muito focado em goleiro, em atacante. Muito bem lembrado. O William é o melhor jogador do Cruzeiro no campeonato. Não é? Então, acho que o Marlon também tá jogando bem. Os laterais do Cruzeiro são muito bons, mas o Marlon William tá fazendo uma função o jogo um pouco sujo. diferente. O Marlon, inclusive, disse na mesa redonda que ele participou recente aqui com a nossa turma, na mesa redonda do Cruzeiro, ele falou, olha, eu faço ali, eu defendo pro William se divertir lá na frente, que ele brinca isso com o William. E acho que o William tem sido um destaque do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. Tá sabendo brincar. Tá sabendo brincar, tá brincando legal. E acho que a gente tem que citar, por exemplo, o Igor Bahia. Tô até vendo a estatística dele aqui agora. Exatamente, Cara, que tá brigando aí pela artilharia. Bahia, eu vi um jogo dele que ele perdeu 2 gols. O Igor feitos. Bahia... Aí não dá pra colocar, né? O Igor Bahia tinha tudo pra tirar 10 na primeira Nossa fase. Senhora. Aí naquele jogo contra o Atlético ele perdeu uns 3 gols, coitado. Feitos. Nossa, feitos, gols feitos. Na Ele cara deve do gol. lamentar muito, porque um cara do time do interior pegar um Atlético, um Cruzeiro e meter 2, 3 gols na casa do adversário, é o ápice, né? O Igor deve estar lamentando isso até hoje. E ainda assim tem 6 gols no Mineiro. E vai ter chance ainda, né? Vai ter chance ainda, porque verdade. vai seguir. Então, eu acho que esses são os destaques, ô Cirilo. E pra colocar aí um cremezinho nesse bolo aí, nessa torta sua aí do Campeonato Mineiro, eu acho que quem me chamou mais a atenção foi o Cauã de Almeida, entre os treinadores. Gostei do Campeonato Mineiro até agora do Larcamon, é início de trabalho, o Cruzeiro tem um time organizado, tem uma expectativa muito maior do que a do América, uma cobrança muito maior que a do América, mas o Cauã com muito menos, porque hoje o América tem um time inferior ao do ano passado, tecnicamente falando, mas jogando melhor talvez do que como terminou jogando o time do ano passado, e o Cauã é o destaque individual dos treinadores. Acho bom o trabalho do Raul Cabral, temos que citar, né? Acho bom o trabalho do Larcamon, e acho ruim o do Filipão, mas acho que o Cauã ganha esse destaque individual entre os treinadores aí. Famosa menção. Merece. Porque não estamos falando de Copa do Brasil. Porque se for falar de Copa do Brasil, não. aí sai o Raul, sai o Larcamon, sai o Cauã de Almeida, fica só o Filipão, sabe por quê? Porque não jogou. Porque não jogou. Aliás, então, que coisa boa não ter jogado a primeira fase. Com esse futebol ruim que o Atlético tem mostrado, porque esse primeiro jogo, cara, ele é muito cruel. Total. Esse primeiro jogo da Copa do Brasil, ele é cruel. Você pega um adversário um pouco mais um qualificado. dia que você vai mal ali, um trem, dá errado, joga mal, faz escolhas ruins, balbal. Chove demais, gramado ruim, tudo pode acontecer. E aconteceu com 3 dos 4 semifinalistas do estadual. Olha só, Cruzeiro e Uberlândia, Atlético e Ipatinga, Tombense e América, os jogos em destaque na rodada final do estadual. Acompanhe pela Itatiaia a partir de 13h05. Com o Piquitito, com o Caixa e no YouTube na íntegra com Enio Lima. Na nossa transmissão também nas demais plataformas, Hugo Sérgio vai trazer todos os detalhes de Tombense e América. Jogos da rodada final do nosso Campeonato Mineiro. Esse foi o Rádio Esportes Debate.